dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje vamos falar das coisas de dentro do Vasco. Vamos falar da administração do Clube de Regatas Vasco da Gama, coisa que eu sempre prometi fazer, pelo menos até quando o Vasco deixar de ser gerido por regras ultrapassadas e abandonar procedimentos arcaicos e primitivos de gestão. Mas antes, vamos falar um pouco do jogo contra o Atlético Mineiro, realizado em Belo Horizonte, e da bela vitória de 2-1. Não vamos entrar em detalhes técnicos, porque muitos dos nossos comentaristas de Vasco nos diversos canais do YouTube já o fizeram. Alguns com eloquência exagerada e outros mais comedidos, mas todos demonstrando seu amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Assista a nossa vinheta e atenda ao nosso pedido. Precisamos de vocês. Até já! Bom, começando pelo jogo com o Atlético, vale ressaltar que o time do Vasco hoje tem um padrão de jogo adequado à categoria dos seus jogadores. Luxemburgo tem sido bastante coerente, adaptando o desempenho possível de cada jogador ao esquema possível de adotar pelo Vasco. Infelizmente, e ele enfatiza isso, este é um campeonato de muito sofrimento para o Gigante da Colina. Todos os jogos serão difíceis para nós e os resultados em casa, como fora dela, poderão ser imprevisíveis. Empatamos em casa com o Atlético do Paraná quando esperávamos uma vitória e vencemos fora contra o Atlético Mineiro quando esperávamos, no máximo, um empate. Muitos sonhavam com um empate agora, como também com um possível empate contra o Corinthians. E o que aconteceu? Empatamos com o time do Paraná, perdemos para o time paulista e vencemos o Atlético Mineiro. E nas condições que todos vimos: sufoco contra o Atlético Paranaense, derrota injusta contra o Corinthians e uma vitória aos 49 minutos contra o Atlético de Minas Gerais. Só por esses 3 jogos do segundo turno do Brasileirão dá para perceber como será a nossa angústia daqui para frente. O importante é que estamos no bom caminho e que o treinador Luxemburgo tem o plantel na mão até agora, mesmo com as turbulências financeiras pela qual o Vasco vem passando, com salários atrasados e tudo mais. Só espero que o presidente se vire para cumprir as promessas feitas ao elenco, seu treinador e, por que não dizer, aos funcionários sofridos do Vasco. Quanto ao time, muitos ficaram com as orelhas em pé com referência a ter saído de cara com o Marrone no lugar do Rossi e Andrei no lugar do Marco Júnior. Mas tanto isso como a entrada do Rossi e do Marco Júnior no segundo tempo funcionaram bem. No primeiro tempo, o Vasco conseguiu controlar o Atlético, que jogava em casa diante de sua torcida, e mesmo assim conseguiu ser incisivo, criando algumas jogadas de gol. Aproveitou inteligentemente o fato de que a torcida do Galo estava meio aborrecida com o desempenho do time, para utilizar um esquema que não deixava o adversário ficar à vontade no jogo, fazendo com que o Atlético demonstrasse muito nervosismo, errando demais. Mesmo levando o primeiro gol no segundo tempo, o Vasco não se intimidou e continuou no seu ritmo, e graças aos céus empatou logo o jogo, com um pênalti claríssimo. E ao apagar das luzes, em lance muito bom do Rossi, que fez um lançamento de 3 dedos perfeito
e a matada de categoria do Marco Júnior, que com muita coragem, sem deixar a bola cair, emendou entre a trave e o goleiro do Atlético, confirmando que o Vasco é o time da virada. Virada gostosa, mas que mostra que virada no alto da tabela é uma coisa, e virada na situação em que o Vasco está é muito mais sofrida. Nossa posição em relação à tabela, após o encerramento das rodadas 21 e 22 do segundo turno do Campeonato Brasileiro, é a seguinte, conforme tabela aí ao lado. Estamos 12 pontos à frente da Chapecoense, 11 à frente do Avaí, 8 à frente do Cruzeiro, 8 também à frente do CSA, 5 à frente do Fluminense, 4 à frente do Ceará e 2 à frente do Fortaleza. O Botafogo está com o mesmo número de pontos do Vasco. Estão iguais em pontos, mas o Botafogo tem uma vitória a mais do que o Vasco. Estão poucos pontos à nossa frente o Goiás com 3 pontos, o Atlético Mineiro também com 3 pontos à frente e o Atlético Paranaense com 4 pontos a mais. Depois, muitos pontos à frente estão o Grêmio com 7 pontos, o São Paulo com 9 pontos, o Bahia com 10 pontos, o Inter também com 10 pontos à frente, depois vem Corinthians e o Santos com 14 pontos acima, o Palmeiras em segundo lugar no campeonato com 19 pontos à frente do Vasco e o Flamengo com 22 pontos acima da gente. Sonho com a manutenção do Vasco na primeira divisão e um 2020 com sonhos mais altos. Quanto ao segundo assunto de hoje, deixo claro que minhas opiniões sobre o time de futebol serão sempre pontuais e objetivas, enquanto eu acreditar que um grande time só virá com um clube arrumado e atualizado. Bom, quanto a esse segundo assunto, cumprindo a minha promessa e meu objetivo de não deixar as coisas do Vasco como estão, volto a falar da necessidade das coisas mudarem para melhor com relação à administração do clube. E eu falo da administração de uma maneira geral, desde a composição da diretoria executiva, passando pelos poderes Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos e Assembleia Geral, com esforço conjunto para resolver o assunto e o maior problema do Vasco, que são suas finanças combalidas por administrações desastrosas e inconsequentes que fizeram do clube um dos maiores devedores na praça, e a estrutura que obriga que sigamos caminhos ultrapassados e nebulosos de gestão. Coisas que ainda existem por conta da obrigatoriedade de se seguir instrumentos normativos defasados, apesar de alguns heróis que trabalham para modificar tal situação e que enfrentam forte oposição à modernização. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, no último dia 1º de outubro, nosso presidente se saiu com essa, aspas, não pode um único proponente assinando várias associações? Se o Vasco não tem 10 mil sócios estatutários que podem propor a associação de uma pessoa, como o quadro pode chegar a 100 mil, por exemplo? Se for limitar a indicação por proponente, fica impossível aumentar exponencialmente o número de sócios. Esse negócio de precisar de um proponente para se tornar sócio é coisa do século passado. A associação deveria ser livre e a diretoria que se virasse para analisar se o candidato tinha bons antecedentes ou idoneidade. Para abrir uma conta num banco, eu não preciso de padrinho nenhum. É só ter uma ficha limpa e documentos legais. E qualquer banco tem mais clientes do que o Vasco tem associados. Ah, mas você diria que um banco tem muitas agências em diversos locais e até em vários estados. Pois é, que ideia legal, não é? Será que o Vasco, que foi tão inovador sempre, nunca pensou nisso? E que tal se descentralizasse também os locais de votação, criando o voto pela internet? Isso seria reconhecer com ação objetiva que o Vasco é realmente um clube nacional.
Você diria, mas como o Vasco vai fazer isso se nem consegue pagar seus empregados em dia? Eu tenho uma solução. Enquanto o Vasco não se apruma financeiramente e não consegue caminhar com as próprias pernas, faça como o governo. Convoque pessoas de ilibada reputação para atuar nas eleições nos estados, se não quiser efetuá-las pela internet. Ou faça convênio com casas lotéricas, lojas de equipamentos esportivos, escritórios diversos, remunerando-os com parte da taxa de inscrição no caso da atração e recrutamento de novos sócios. No mundo de hoje, tudo isso é possível. Só não pode ser realizado honestamente se o Vasco insistir em permanecer vivendo no seu mundinho cartorial que nem os nossos antepassados da pátria-mãe admitem mais. Gente, solução existe. O que precisa é boa vontade. Presidente, não precisa demorar tanto para aprovar a admissão de novos sócios. Descentraliza. Acredite que existem pessoas de boa índole, honestas. Descentralize. Não queira ser dono do Vasco, diretor de todo o Vasco, presidente, vice-presidente de tudo do Vasco. Já basta o trabalho que você faz como vice-presidente de futebol, deixando muitas vezes a desejar. Mas é possível, é possível. Vamos mudar o Vasco, gente. Bom, esse é o recado que eu queria dar hoje. E vamos torcer para que o Vasco consiga mais uma vitória no sábado contra o Santos em São Januário. Torcida, esperamos todos lá, lotando o Caldeirão. Bom, gente, esse é o meu recado de hoje. E bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até a próxima.